Olá, boa noite. Boa noite. O gesto simples que ensina. Papa Francisco assegura que pelo sinal da cruz, recordamos o amor de Deus pela humanidade. Enviado do Santo Padre à Ucrânia. Cardeal Mateus Zup está em Kiev para ouvir autoridades sobre caminhos para alcançar a paz. Santa Sé confirma mais uma viagem de Francisco. Pontífice vai à Mongólia, país da Ásia com uma das menores igrejas do mundo. Dia Mundial da Ecologia. Enquanto 33 milhões de brasileiros não têm água tratada para beber, o país desperdiça 40% da água potável. Desemprego atinge menor taxa no trimestre até abril em 8 anos. Muitos brasileiros buscam oportunidades de emprego em Portugal. PIB cresce quase 2% e consumo das famílias influencia no resultado. Governo altera programa que barateia preço de carros populares. E a celebração na Canção Nova. 2 novos padres são ordenados para a igreja. Esta é a TV de inspiração católica Canção Nova. Está no ar o Canção Nova Notícias a serviço da vida e da esperança. O sinal da cruz é um gesto importante que nós cristãos aprendemos quando criança. Este foi o assunto do Papa Francisco no Ângelus de domingo. O Santo Padre também expressou seu pesar e proximidade aos familiares das centenas de vítimas do acidente com um trem de passageiros na Índia e da guerra na Ucrânia. O Papa Francisco lamentou o acidente ferroviário ocorrido na noite da última sexta-feira em Odisha, no leste da Índia. Sono vicino ai feriti e ai familiari. Estou próximo dos feridos e de suas famílias. Que o Pai Celestial acolha as almas dos falecidos, rezou o Santo Padre. Em telegrama enviado ao Núncio Apostólico da Índia, o pontífice manifestou o pesar pelas vítimas fatais do acidente, assegurando sua oração pela alma dos mortos, familiares e pelas equipes de socorro. De acordo com informações de funcionários da ferrovia, um erro de sinalização pode ter ocasionado a tragédia. Mais de 280 pessoas perderam a vida e 900 ficaram feridas. Com o coração de pastor, Francisco voltou a pedir a intercessão de Maria pelo fim de outra tragédia. A lei, Madre premurosa, affido le popolazioni provate dal flagelo della guerra. A ela, mãe solícita, confio as populações provadas pelo flagelo da guerra, especialmente a querida e martirizada Ucrânia. Em comunicado oficial, a Santa Sé informou que o arcebispo de Bolonha e presidente da Conferência Episcopal Italiana, Cardeal Matteo Maria Zup, está em Kiev, na Ucrânia, como enviado do Santo Padre. O objetivo é ouvir as autoridades ucranianas sobre maneiras de alcançar a paz e apoiar gestos de humanidade para aliviar as tensões. Na reflexão do Evangelho do último domingo, o pontífice explicou que a palavra Deus pode nos sugerir uma realidade singular, majestosa e distante. Já a relação do Pai com o Filho Jesus remete à proximidade, família e aconchego. A imagem de uma família reunida à mesa, compartilhando a vida. O Papa afirmou que esta cena nos faz pensar em Deus. Explicou que a mesa é como um altar, uma imagem que nos fala de Deus em comunhão. Francisco também citou a importância de um gesto simples, o sinal da cruz. Traçando a cruz sobre o nosso corpo, recordamos o quanto Deus nos amou. Repetimos a nós mesmos que o seu amor nos envolve completamente, de cima a baixo, da esquerda à direita, com um abraço que jamais nos abandona. O Vaticano confirmou que o Papa Francisco irá à Mongólia no final de agosto, quando se encontrará com os membros de uma das menores igrejas do mundo, com apenas 1.400 fiéis. O programa da viagem e os detalhes da visita do Papa à Mongólia, que acontecerá de 31 de agosto a 4 de setembro, serão divulgados nas próximas semanas. Nomeado cardeal no último consistório, Dom Giorgio Marengo se mostra dócil às ações de Deus no país.
Entre as muitas coisas que o Espírito está soprando nesses dias está o chamado para uma mudança radical e profunda. A igreja na Ásia precisa redescobrir essa dimensão de profundidade incorporada a atitudes de oração. A tradição asiática enfatiza a espiritualidade e a contemplação. De acordo com a agência católica Fides, a Mongólia tem mais de 3.300.000 habitantes e apenas 1.400 católicos. O país faz fronteira com a Rússia, China e Cazaquistão. Francisco será o primeiro papa a visitar a nação. Antes da Mongólia, o Santo Padre vai a Portugal para a Jornada Mundial da Juventude, do dia 1º a 6 de agosto. Mudamos de assunto, vamos a Brasília agora com a Aline Campelo, que traz informações da agenda política nesta semana. Aline, boa noite para você. Uma excelente semana e uma ótima noite para você, Reinaldo, e a todos que nos acompanham. Isso, uma semana mais curta por causa aí das celebrações de Corpus Christi. Aqui na Câmara dos Deputados, o relator da reforma tributária, o deputado Aguinaldo Ribeiro, do Progressistas da Paraíba, deve divulgar amanhã o relatório do grupo de trabalho que discutiu o tema. Nos últimos 3 meses foram ouvidos aí ministros, especialistas e o próprio secretário extraordinário da reforma tributária do Ministério da Fazenda. A leitura desse parecer e votação entre os membros deve acontecer amanhã, a partir das 4 horas da tarde. Já a CPMI de 8 de janeiro deve finalizar o plano de trabalho também amanhã, para começar nesta quarta-feira com a votação dos requerimentos de convocação, convites, quebra de sigilo e pedidos de informação. O presidente da comissão, Arthur Maia, do União da Bahia, convocou 2 sessões para definir também ainda esta semana como as investigações deverão prosseguir, além também de definir datas para depoimentos. Até agora, a comissão reuniu cerca de 800 documentos. Já que ao lado no Senado, a CCJ vai começar a discutir a indicação do advogado Cristiano Zanin para a vaga de ministro no STF. E amanhã, membros da Comissão do Meio Ambiente do Senado vão receber a ministra Marina Silva para audiência a partir das 10 horas da manhã. Marina deve falar da política ambiental do governo. Por aqui em Brasília, a movimentação bem fraca aqui no Congresso, né? E nós continuaremos acompanhando a agenda política desta semana. Volto com vocês nos estúdios. Muito obrigado, Aline. Boa noite para você. Bom descanso, hein? Olha, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios revelou que a taxa de desemprego no primeiro trimestre caiu 8,5%. Nós continuamos na capital federal, agora chamando Ronaldo da Silva, que tem mais informações direto dos nossos estúdios. Boa noite, Ronaldo. Olá, Reinaldo. Boa noite também para você, boa noite a toda a bancada e aquelas pessoas que agora nos acompanham. Olha, esta é a menor taxa para um trimestre desde 2016. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, esses números são diferentes do que costumamos ver para este período. A taxa de desemprego no Brasil foi de 8,5% no trimestre móvel terminado em abril, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, divulgada pelo IBGE. Essa é a menor taxa para um trimestre desde 2015. Mais de 9 milhões de pessoas não conseguiram trabalho formal ou informal no Brasil até o mês de abril. Segundo o CAGED, quase 37 milhões têm carteira assinada e mais de 38% desses profissionais estavam na informalidade no 4º mês do ano. Também não houve mudança no patamar de rendimento habitual, que permaneceu em R$ 2.891. A gente teve o aumento da força empregada, principalmente no setor privado, com carteira assinada. Então, geralmente, quando isso acontece, isso também gera um impacto na questão do emprego, porque é o emprego formal, né? Principalmente no mercado privado. Outro dado divulgado pelo IBGE é a respeito do Produto Interno Bruto. O PIB do Brasil cresceu 1,9% no primeiro trimestre do ano, em comparação com os 3 meses anteriores, e atingiu a marca de R$ 2,6 trilhões. O resultado foi impulsionado principalmente pela agropecuária, que teve alta de 21,6%, melhor resultado para o setor desde o 4º trimestre de 1996.
Como a gente teve uma melhora no desempenho do agronegócio, aí isso realmente impacta na questão do PIB, né? Então, realmente, a gente teve uma melhora no PIB. E isso automaticamente anda junto também com essa melhoria de emprego, né? Então, se você melhora o PIB, você começa a melhorar o desempenho econômico, as coisas meio que caminham juntas. O PIB, ele caminha junto, o emprego, ele melhora junto. É uma conjuntura econômica. E agora mudamos de assunto. Uma notícia boa para muita gente. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o programa para baratear os carros populares foi repaginado e irá focar em veículos de transporte coletivo e de cargas. Acrescentou que os carros populares estarão contemplados no programa. No mês passado, o governo já havia anunciado a diminuição no preço dos veículos em até 10,96%. IPI e PIS/COFINS serão reduzidos para veículos novos no valor de até R$120 mil. O Ministério da Fazenda tem até 15 dias para finalizar os detalhes do programa e apresentar ao presidente da República. E atenção, você que vai fazer o Enem. Começa hoje, vai até 16 de junho, o prazo de inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio. As provas serão aplicadas nos dias 5 e 12 de novembro. Os estudantes que não fizerem o pedido de isenção da taxa vão precisar pagar R$ 85 de inscrição. No edital publicado no início do mês, o candidato poderá consultar o cronograma e as regras para participar do processo seletivo, além de datas e horários das provas. Para se inscrever, o candidato deverá acessar a página enem.inep.gov.br/participante. Mudamos de assunto de novo. Dom Ricardo Rueperes foi acolhido no último sábado como bispo auxiliar de Brasília. A TV Canção Nova transmitiu a missa solene de apresentação de Dom Ricardo. A celebração foi presidida pelo cardeal arcebispo de Brasília, Dom Paulo César Costa, na Catedral Metropolitana. No início da celebração, o arcebispo de Brasília acolheu Dom Ricardo. Entusiasmado, o cardeal ressaltou que a capital do país é sua nova casa. Mas saúdo de forma muito especial ao nosso amado Dom Ricardo, que hoje é acolhido com alegria na nossa amada Arquidiocese de Brasília. Aqui, Dom Ricardo, agora é sua casa. Durante a homilia, Dom Paulo afirmou que a recepção de um novo bispo é um momento de festa para a Arquidiocese de Brasília. Estamos recebendo mais um cooperador. Eleito secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Ricardo também destacou os trabalhos que serão desenvolvidos, como a unidade do episcopado. A CNBB, como conferência, tem cada vez mais avançado nesse trabalho de unidade de todos os bispos. O novo bispo auxiliar de Brasília, nomeado no mês passado pelo Papa Francisco, deixou a Diocese de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, para se juntar aos outros 3 bispos que auxiliam o cardeal Dom Paulo César na evangelização da capital nacional. Porque o bispo também é parte do povo de Deus. Então é alguém que serve dentro do povo de Deus e alguém que serve o povo de Deus. As mudanças climáticas são preocupações recorrentes, ainda mais com os inúmeros veículos em circulação. Para minimizar a emissão do carbono na atmosfera, o município de São José dos Campos, no interior de São Paulo, quer ônibus elétricos circulando pela cidade até ano que vem. Silencioso, confortável e o principal, não polui. É um ônibus que cabe bastante pessoas, né? E não degrada o ambiente, né? Se fosse todos assim, seria bom, né? A poluição polui até as folhas. As folhas ficam pesadas. Dados da Universidade de São Paulo revelam que em 2 maiores metrópoles do Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro, os veículos são responsáveis por 60% da emissão de poluentes na atmosfera. Os ônibus elétricos são grandes aliados no cuidado com o meio ambiente. Os veículos deixam de emitir mais de 125 mil quilogramas de CO2 por ano. A redução de poluentes equivale ao plantio de 892 árvores.
Nós estamos com 10 meses de operação nesse formato, são 12 carros. Já rodamos aí mais de 465 mil quilômetros e já deixamos de emitir 900 toneladas de CO2. Lembrando que esses carros são articulados, então 12 carros, vamos falar mais ou menos, a conta não é bem essa, mas dá para falar que é basicamente 24 carros a diesel a menos rodando sem poluir o meio ambiente com esses carros. Até o primeiro semestre de 2024, a Prefeitura de São José dos Campos estima que a frota de ônibus será 100% elétrica. Esses 400 ônibus, eles vão rodar em todo o município, em todas as linhas, o sistema vai ser todo remodelado, é óbvio, né? Para que o passageiro tenha o ganho a nível de espera, a nível de conforto, né? E também a garantia de estar andando num carro que tem uma alta confiabilidade e o que tem de mais moderno em ônibus a nível tecnológico nós vamos ter no nosso município aqui. O cuidado com a casa comum deve começar na consciência de cada cidadão. O meio ambiente é a coisa mais importante que tem para a saúde, né? O bem-estar das pessoas. Procurar se plantar, né? Árvores, né? Cuidar para as árvores que já estão plantadas, preservar, não deixar as pessoas destruir, né? Precisamos cuidar mesmo. E um levantamento divulgado hoje pelo Instituto Trata Brasil revela que o país desperdiça 40% da água potável. Nós vamos chamar Sidney Fernandes em São Paulo e tem os detalhes. Boa noite para você, Sidney. De cada 100 litros captados na natureza, 40 vão para o ralo. Boa noite a vocês nos estúdios em Cachoeira Paulista. E boa noite a todas as famílias que nos assistem neste momento. O desperdício de água aumentou pelo 6º ano consecutivo e o volume perdido daria para abastecer a casa de 67 milhões de brasileiros por ano. 40% desse recurso desperdiçado no Brasil por meio de vazamentos, fraudes e erros de medição. A gente está perdendo 8 mil piscinas olímpicas de água tratada, né, por dia nos nossos sistemas de distribuição ao longo de todo o país. Todo esse volume perdido abasteceria 30% da população brasileira por um ano, segundo o Trata Brasil, organização civil que atua na proteção de recursos hídricos do país. A região norte é a que mais preocupa. Amapá, Acre e Roraima lideram o ranking dos estados que mais esbanjam. Se a gente tivesse maior eficiência nos sistemas de distribuição de água, maior priorização em relação a esse tema, a gente poderia, então, reduzir essas perdas, né, ter um menor impacto no meio ambiente. É importante que os cidadãos façam a sua parte. Uma torneira como essa, pingando durante 24 horas, desperdiça em média 32 litros de água por dia. Essa quantidade é 1/3 do que cada pessoa precisa para atender suas necessidades básicas diárias, segundo a Organização das Nações Unidas. Além disso, tem a questão tecnológica. Por exemplo, limitadores de vazão em torneira, a própria torneira com fechamento automático, chuveiros com mecanismo também de fechamento automático, ou limitadores de vazão. O índice de desperdício cresce pelo 6º ano seguido no Brasil. Uma portaria de 2021 do governo federal estabelece como meta para o ano de 2034 diminuir esse indicador para 25%. O investimento total em saneamento básico no nosso país foi de R$ 82 por ano por habitante no último ano, e a gente precisaria estar investindo R$ 200 por ano por habitante, ou seja, para poder ter fiscalização adequada, para poder ter um sistema de distribuição com setorização, com uso de tecnologia adequada para detecção dos vazamentos e conserto desses vazamentos, a gente precisa investir e priorizar esse tema. E o cuidado com a água está no centro das preocupações da Igreja. A Pastoral da Ecologia Integral do Regional Sul 1 da CNBB promove um curso de capacitação de lideranças que ajudem a zelar pela casa comum. Segundo a Agência Nacional de Águas, mais de 97% da água do mundo é salgada e não adequada para consumo nem para irrigação. Dados que exigem reflexão e cuidado com esse recurso natural. Por isso, a Pastoral da Ecologia Integral do Regional Sul 1 da CNBB promove uma capacitação de líderes com o tema Água, fonte de vida. Como nos escreve o Papa Francisco, nesta própria encíclica,
chamada Laudato Si, ele diz que o acesso à água potável e segura é um direito humano essencial. A partir do tema água, a compreensão, o entendimento da ecologia integral presente na encíclica Laudato Si, com um olhar especial para os territórios a partir dos rios, córregos e nascentes. A Igreja Católica, em sua doutrina social, afirma que a tutela do ambiente constitui um desafio para toda a humanidade. Trata-se do dever comum e universal de respeitar o bem coletivo. É urgente compreender que um bioma preservado cumpre a sua função produtiva de manutenção e geração da vida no planeta, respeitando-se o justo equilíbrio entre produção e preservação. É baseado neste documento que o Regional Sul 1 da CNBB promove no segundo semestre de 2023 uma nova etapa de formação sobre a água para lideranças. Para que todos possam entender melhor qual é o compromisso cristão para o cuidado com o ambiente, a nossa responsabilidade, o nosso dever cidadão e a nossa missão enquanto batizados para o cuidado com a casa comum. A busca por oportunidades fora do país e a semelhança do idioma levam muitos brasileiros ao mercado de trabalho português. Realizar o sonho é o objetivo daqueles que não medem esforços para vencer. Portugal é um dos países do mundo que mais recebe brasileiros. Há pouco tempo na Europa, Natan conta os motivos que o levaram para o país. Foi o mercado de trabalho, né? Vim em busca de conhecimento, novas técnicas. Turismo, estudo ou moradia, para estar em Portugal é preciso atenção aos vistos temporários, com prazo menor que 12 meses, ou de residência para quem deseja permanecer por mais tempo. É importante estar financeiramente preparado para imigrar. O planejamento emocional, que no caso é saber que você vai estar longe da sua família, a questão do clima, que é diferente do Brasil, e principalmente planejamento cultural, que é aceitar, né, a inserção nessa nova cultura. E essa cultura se torna o maior desafio para os imigrantes. Tive que me reformular a maneira que eu trabalhava aí no Brasil e da maneira que eu trabalho aqui em Portugal. Mas meus companheiros me auxiliam aqui da maneira, nas técnicas, e a gente está aprendendo, eu estou aprendendo muito aqui em Portugal. A idade dos brasileiros em território português varia entre 20 e 49 anos. A imigração no país europeu cresce há 6 anos consecutivos e atingiu a marca de 211 mil pessoas em março de 2022, representando cerca de 30% de todos os estrangeiros regulares no país. Portugal é um país majoritariamente de idosos. Então, quando você recebe investimento estrangeiro, você consegue manter a aposentadoria e o mercado, ele começa a se aquecer novamente. Além de belas paisagens, gastronomia e o idioma, o brasileiro pode se beneficiar de outro fator: o espírito empreendedor, característica bem vista pelos lusitanos. Então, nós olhamos para os brasileiros como um povo altamente criativo, altamente inovador, com o empreendedorismo a correr no sangue. Então é lá que nós vamos buscar muito na nossa inspiração. E confiando na força dessa parceria que portugueses e brasileiros superaram as barreiras e sonham alto. Seguimos com a economia. Um dos principais indicadores da atividade econômica nacional, o PIB, cresceu 1,9% nos 3 primeiros meses de 2023, em comparação com o trimestre anterior, e ficou acima das estimativas projetadas pelos economistas. Nos últimos meses, a compra de roupas e acessórios não está entre as prioridades de Neiva. Assim, dá mais prioridade para as contas caseiras, né, de casa mesmo, até porque eu vou começar a trabalhar ainda essa semana. Eu estava desempregada. O controle de gastos é um hábito de boa parte dos brasileiros. Os dados do PIB divulgados recentemente pelo IBGE confirmam esta realidade. O consumo, que vinha crescendo num ritmo a cada trimestre 4,5%, em 2022, 5%, ele cresceu nesse primeiro trimestre, mas cresceu num ritmo já menor. Ele cresceu 3,5%. A
atual conjuntura econômica explica a diminuição do consumo. A inflação, ela reduz o nosso poder de compra. E o Banco Central está tendo que controlar a inflação, porque a nossa inflação veio alta. Para ele controlar a inflação, ele eleva a taxa de juros. Elevando a taxa de juros, a gente reduz o crédito ao consumidor. E aí o consumidor compra menos, né? Então vira um ciclo. Apesar da desaceleração do consumo das famílias, o Produto Interno Bruto do Brasil cresceu 1,9% nos 3 primeiros meses do ano, percentual acima do esperado, mas que tem relação com os bons números registrados pelo setor da agropecuária. Se neste primeiro trimestre a desaceleração do consumo das famílias não pesou no resultado do PIB brasileiro, a longo prazo essa realidade pode mudar, já que esse aspecto é fundamental para a economia do país. Pelo lado da demanda, pelos destinos, o consumo das famílias pesa 63,1%. Uma vez que o consumo não está tão aquecido, lá os serviços e a indústria também, ela não vai ficar proporcionando mais se começa a acumular estoque. Se o governo brasileiro ele não demonstrar que está disposto a fazer com que os mecanismos voltem a funcionar, que os empresários acreditem no país, né, e que isso tudo volte a produzir, né, que a gente tenha um trabalho aí econômico, um trabalho tributário muito bem feito, a gente não adianta só o consumidor querer comprar. Enquanto isso, é preciso adotar estratégias. Sheila até compra, mas só depois de pesquisar. Costuma você comprar uma coisa numa loja, 2 lojas depois, ela ser bem mais barata. Então é bom você fazer uma pesquisa primeiro. Não dá para você ter tudo, mas dá para você ter o básico. A chuva forte permanece sobre o nordeste do país. Vamos para a previsão do tempo. A infiltração marítima ainda reforça a presença de nuvens carregadas da Bahia até Pernambuco, onde o volume de chuva pode ser maior, entre os 16 e 20 milímetros. Nestas áreas, há alerta para alagamentos. Nos demais estados, a chuva pode ser isolada e passageira. Chove também no Amazonas, Acre, Roraima e no Amapá. Nas áreas do centro-sul, a chuva perde intensidade. Será fraca no Mato Grosso e entre o litoral de São Paulo e a capital do Rio de Janeiro. No sul, deslocamento de uma frente fria vinda em direção ao sul do território gaúcho e a circulação de ventos no litoral do Paraná provoca instabilidade nestas regiões. Mas o sol dá as caras e deixa o tempo ainda seco no interior, alterando a umidade relativa do ar, que pode chegar a níveis críticos. Em Cuiabá, por exemplo, e Belo Horizonte aos 16% e Goiânia 14%. As temperaturas sobem à tarde, mas nada de calor excessivo. Capitais do Centro-Oeste que costumam registrar temperaturas mais altas, nesta terça-feira, atinge os 27 graus em Goiânia e 34 em Cuiabá. Reinaldo? O Dia da Bicicleta foi no último sábado, mas podemos usufruir dos benefícios ao pedalar. A atividade ajuda a aliviar a ansiedade e a depressão, como também melhora a condição física muscular. Há 10 anos sem praticar exercícios, Isabelle viu a necessidade de melhorar a saúde física e mental. Assim, a bicicleta se tornou aliada. O meu sono melhorou, hoje eu consigo me policiar para não comer mais coisas não tão saudáveis, né? Eu fui abandonando algumas práticas que não eram boas, né? Como, tipo, bebia esporadicamente, perdia muita noite. Então, assim, o ciclismo ele me fez ter uma vida muito mais regrada e muito mais organizada. Para este profissional de educação física, a prática é atrativa por ser uma atividade de fácil acesso e de baixo impacto. É uma modalidade que permite que esse indivíduo pratique outdoor, né? Então você começa a frequentar a orla da cidade, parques, outros locais que dificilmente você de carro ou de outro transporte você chegaria. De acordo com a pesquisa da Universidade McMaster do Canadá, pedalar 3 vezes na semana durante 3 meses proporciona uma melhora de 32% na condição física de pacientes com degeneração muscular. E quem assume o novo estilo de vida conta os benefícios adquiridos. A bicicleta tem tudo a ver comigo, eu gosto de exercício. Então, para mim, aqui é o meu exercício diário. E isso me faz muito bem. Primeiro,
do gasto. Carro é um gasto, certo? Segundo, faz bem para a saúde. É para ir para lá e para cá, para fazer qualquer coisa. Vou no centro da cidade, é bike, vou em qualquer lugar, é bicicleta. Mas, antes de pedalar, o ciclista precisa escolher o modelo e o tamanho adequado da bicicleta. O ângulo adequado do corpo da pessoa com uma bike, a altura do selim. Então ele vai deixar, o profissional que vai realizar esse bike fit, ele vai deixar a bike ajustada para quem vai estar utilizando esse equipamento. Existe muito acidente de bike, de bicicleta, certo? Por quê? Porque o pessoal não usa capacete. E você usando o capacete, você impõe mais um respeito. É você quem faz a diferença e contribui na formação de homens novos para um mundo novo. A participação de sócios e benfeitores no projeto Dai-me Almas ajuda na formação de novos sacerdotes para a igreja. Graças a você que estende as mãos da generosidade, estamos com 7% na campanha do projeto Dai-me Almas de junho. Conheça mais e faça parte da família Canção Nova. Acesse clube.cançãonova.com e faça a sua doação. Obrigada por seu comprometimento e generosidade. Pois é, a comunidade Canção Nova e a Diocese de Lorena, no interior de São Paulo, ganharam 2 novos sacerdotes. A celebração deste domingo encerrou a festa do Pai das Misericórdias. Domingo de festa para a Canção Nova e a Igreja. Celebração da Santíssima Trindade com a ordenação de 2 sacerdotes para o povo de Deus. Se cumpre aquilo que Deus colocou no coração do Padre Jonas, que na Canção Nova também tem lugar para sacerdotes. Estarão nas pastorais, nos movimentos, no serviço e principalmente aqui na Canção Nova. Prestarão todo o seu ministério na evangelização. A solenidade teve início com a profissão de fé, momento em que Felipe Pavão e Lucas Paulino rezam diante dos sacerdotes da comunidade e dos bispos, Dom Vladimir e Benedito Beni. A procissão de entrada dá continuidade à celebração que une céu e terra. É Jesus que toca o coração e faz com que você queira ajudar pessoas. Viver este dia é uma grande alegria ao coração dos pais, pois de acordo com a tradição e o costume da igreja, a mãe de um padre, ao chegar na presença do Criador, tem a garantia do paraíso, pois a Deus foi entregue o filho como sacerdote. Ajudou a cuidar dos irmãos, ajudou a levar a família para a igreja, para ser uma família cristã. Foi tudo muito maravilhoso, deu tudo certo, graças a Deus. E orar muito por ele, né? Não tem nem explicação para falar, viu? Uma coisa que eu esperava na minha vida, eu fui receber a glória de Deus. Na ladainha, Lucas e Felipe se prostram em frente ao altar, como sinal de entrega a Deus. O momento marca aliança com a missão sacerdotal. Após a prece de ordenação, os neossacerdotes distribuem a Sagrada Comunhão para a comunidade reunida. Felipe guarda no corpo sequelas de um acidente ocorrido em agosto de 2016, que o fez perder todos os movimentos do braço direito. Mesmo diante das dificuldades, perseverou. Aquele que tem a sua experiência com Deus firme na rocha, suas bases firmes no Senhor, tem capacidade para vencer os importúnios da vida inteira. Me utilizo das palavras do Papa João Paulo II, quando veio ao Brasil, e disse que para os jovens não terem medo de abrir o coração, as portas para Cristo, né? Então eu digo para você, para o jovem que está nos assistindo agora, né? Que não tenham medo, não tenham medo. Cristo não nos tira nada, Ele nos dá tudo. Momento de festa pelo novo tempo que se inicia para anunciar o Evangelho. Parabéns aos novos sacerdotes. O Canção Nova Notícias fica por aqui. Reveja as reportagens no portal noticias.cançãonova.com. Assista a seguir a transmissão da Santa Missa direto de São Paulo. Uma ótima noite a você. Boa noite. Paz para você. Obrigado, Samara. Paz para você.